Olá, meus queridos, Pai do Senhor Jesus, com muita alegria, estamos aqui de volta para trazer para você um pouco mais da porção da Palavra de Deus para a nossa meditação, para que todos nós possamos aprender com a sabedoria que está na Palavra de Deus. As Sagradas Escrituras, elas possuem uma sabedoria tremenda para nos ajudar no nosso dia a dia. Feliz é você, feliz sou eu, feliz somos nós, se atentarmos, se prestarmos atenção a cada palavra que está sendo dita e colocarmos isso em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Pode ter certeza que vai ser coisa boa para você, tá bem? Vamos ver o que é que está nos dizendo o capítulo 30 do livro de Provérbios. Já estamos agora nos últimos versículos, a partir do versículo 24 até o versículo 33. Olha que tanta coisa boa que vem para nós no dia de hoje. Vamos lá? Olha o que diz. Palavra do Senhor aqui, Provérbios capítulo 30, versículo 24. Estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mais sábias, bem providas de sabedoria. As formigas são um povo imponente, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo frágil e, contudo, fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos, eles não têm rei, e contudo todos saem em bandos e se repartem. A aranha, que se apanha com as mãos, está nos palácios, nos passos dos reis. Há 3 coisas que têm um bom andar, e o quarto passeia muito bem. O leão, mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos. O bode também, e o rei, quem se não pode resistir. Se procedeste loucamente, elevando-te e imaginastes o mal, põe a mão na boca. Porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Essas são as últimas palavras do capítulo 30, quando Agur, ele traz aquele sábio que eu te falei, sábio árabe, que aprendeu aos pés de Salomão, era um dos discípulos de Salomão e que absorveu a sabedoria do Senhor vinda através de Salomão para a sua vida, e daí ele repartiu esse resumão do capítulo 30 para a gente. Ele está aqui enfatizando coisas singelas, coisas simples da vida e que chamam a atenção. Ele citou aqui, por exemplo, as 4 coisas que são pequenas, mas são sábias, são cheias de sabedoria. E aqui está se ressaltando e se enfatizando que as coisas pequenas, aquilo que aparentemente não é imponente, não é tão forte, não tem tanta estrutura, ela pode vir carregada de muita sabedoria para cada um de nós. A sabedoria de Deus está nas pequenas coisas, na singeleza, na simplicidade. Aliás, eu sempre gosto de dizer que Deus é um Deus da simplicidade. Deus é um Deus das coisas simples. Quem complica somos nós. Nós, seres humanos, é que somos muito complicados. Mas Deus não. Deus, na sua sabedoria, na sua essência, na sua forma de se comunicar conosco, na sua forma de se relacionar, ele é extremamente simples. É extremamente simples a forma de dizer. E aí, o sábio Agur, que foi quem escreveu o capítulo 30 do livro de Provérbios, ele vem citando essas sabedorias de Deus nas pequenas coisas. Uma formiga, por exemplo, ele cita. É tão pequeno uma formiga, aparentemente, né? Algo assim, você olha, talvez não dê aquele valor todo, mas é um povo imponente quando você junta todas as formigas e você vê a sabedoria na atitude da formiga de ser previdente. O que é ser previdente? É prever antes de acontecer. E o que é que a formiga faz? A formiga, ela junta comida no verão para poder passar o inverno. Isso é ser previdente. Isso é ser alguém, olha a sabedoria dessa pequena coisa que é a formiga. É a sabedoria do trabalho, é a sabedoria do esforço, da dedicação e de uma visão de futuro, aonde você está hoje aqui já projetando o amanhã, já projetando os próximos meses, já projetando as consequências de suas atitudes, para que você possa ter uma segurança em circunstâncias adversas. As formigas foram previdentes e são previdentes à medida que trabalham para juntar durante o verão.
porque chega o inverno. E aí, nessa metáfora, nessa comparação, nessas alegorias que fazemos aqui, e para pensar, para refletir, para nos ajudar a entender o texto, nos leva a compreender que todos nós temos que nos preparar na hora da bonança, na hora da dificuldade, para poder enfrentar a hora da dificuldade. É na hora da bonança que as coisas estão indo bem, você está indo bem nos seus estudos, está indo bem nos seus projetos, está indo bem na sua vida financeira, está indo bem nas suas realizações, você sempre deve ter uma atitude previdente para se preparar, para se esforçar, para investir também para o período em que as coisas não caminham muito bem. Um displicente, um imprudente, é uma pessoa que gasta desordenadamente, que gasta de maneira inconsequente. Você pega seu salário todo e não se preocupa, não se interessa, não tem cuidado em fazer suas reservas, em fazer seus investimentos, em poupar. Não é ser muquirana, não. Não é ser mesquinho, não. Não é ser, como é que o pessoal diz no popular? Mão de vaca, né? Mão de vaca não tem como abrir, não tem como entregar algo, né? É seguro ali. Não é isso. Não é que você não vai desfrutar da sua vida, do seu trabalho, das suas conquistas. Não é isto. Mas também não é você ser gastador, irresponsável, inconsequente. Qualquer recurso chega na sua mão, não consegue ficar no final do dia porque você detona tudo. Você é completamente imprudente na sua atitude. Então, a sabedoria das pequenas coisas estão aqui. A formiga, que é uma atitude previdente. Essa é a palavra para você hoje. Seja previdente, seja cuidadoso, tenha visão de futuro, tenha visão de longo prazo, ok? Tenha disciplina, porque a disciplina vai te ajudar a você ser previdente. A disciplina vai te ajudar a te manter firme no propósito nos diversos momentos que você está vivendo. Nem todo dia você está super motivado, nem todo dia você está com essa força toda. Mas se você mantiver a disciplina, então o que vai acontecer? Mesmo naquele dia que você não está muito motivado, você consegue manter a regra, manter o padrão, manter o que precisa ser feito. Porque a disciplina te ajuda nisso. E te ajuda a manter o controle, o autocontrole, o equilíbrio naquilo que você precisa fazer. Um previdente, uma pessoa que age de maneira previdente, ela sempre se comporta dessa forma, tá bom? Pense sobre isso. Não pense só no agora, não pense só no hoje. Aprenda com a formiga. Trabalhe no verão para poder poupar e ter condições de passar o inverno. Se não, eu vou te comparar àquela exemplificação que Jesus falou das virgens loucas e das virgens prudentes. Você lembra? O caso bíblico, a situação bíblica que conta que havia um grupo de jovens que esperavam a chegada do noivo e que foram prudentes, guardaram azeite, guardaram o óleo para a lamparina, para poder passar a noite na vigília, esperando a chegada do noivo. E houveram outras donzelas que foram imprudentes, não se preveniram, não tomaram os cuidados necessários. O que aconteceu com elas? Quando chegou o noivo, elas não tinham mais azeite, as lamparinas estavam se apagando, e aí foi um desastre total para elas naquele momento. Esse é um bom exemplo para eu te trazer hoje sobre essa necessidade que eu estou te falando agora. Insistentemente eu estou te dizendo isso. Seja cuidadoso, seja previdente, não seja torrador, não seja consumidor, não seja uma pessoa que se comporta impulsivamente, mantenha seu equilíbrio, segura a onda. Vê se tu precisa mesmo disso, vê se pode passar sem essa aquisição. Dá uma segurada aí, ok? Seja equilibrado, nem 8, nem 80, tá bom? Esse é o equilíbrio que eu torço por você. Aprenda com a formiga, seja prudente, seja previdente. Trabalhe, mas também poupe e invista de maneira correta, de maneira certa, para você poder, na hora da dificuldade, ter um suporte para a sua vida. Outro exemplo que ele cita, os coelhos. Ele cita que a debilidade do coelho, a fragilidade do coelho. O coelho é um animal bem tenro, é um animal que você vê que ele não é como um urso, como um leão, como um leopardo, ele não tem esse nível de agressividade. Ele é um animal extremamente de aparência frágil. Entretanto, apesar dessa fragilidade aparente do coelho, ele é muito habilidoso.
E ele consegue construir as suas casas em lugares que são inacessíveis para muitas pessoas. Muitos outros animais, no caso. Muitos outros animais que não conseguem construir em lugares estratégicos, em lugares em que nunca um outro poderia pensar. O coelho, com todo aquele seu jeito de fragilidade, ele consegue. O que é que ele quer mostrar para a gente? Qual é a sabedoria em torno disso? É que não é a fragilidade que vai te limitar a conquistar aquilo que você precisa conquistar. Porque o coelho, mesmo sendo débil, mesmo sendo frágil, mesmo sendo aparentemente sem muita força ou sem muitas condições disso, daquilo, outro, ele consegue estabelecer sua casa em patamares, em rochas altas e destacadas. Por isso, nós aprendemos com a palavra de Deus. A fragilidade não é um fator limitador na hora que você percebe que dessa fragilidade você pode tirar suas forças. Aliás, se você lembrar o que Paulo disse, que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, você consegue perceber que a sua fragilidade só é uma grande oportunidade da manifestação do amor, da graça e da misericórdia de Deus sobre você. Ou seja, tem gente que tem suas fragilidades e fica com depressão, e fica com autocomiseração, com coitadismo, com vítima, com sentimentos errados dentro do seu coração. Aqui, a comparação do coelho em construir suas casas sobre as rochas é mostrando para você que mesmo um animal tão frágil como é a comparação do coelho, pode construir a sua casa em lugares difíceis, em lugares altos, em lugares que aparentemente precisaria de muito mais força para poder conquistar e para poder ter. Eu me lembro da Galeria da Fé de Hebreus capítulo 11, quando diz que da fraqueza tiraram forças. Na Galeria da Fé de Hebreus capítulo 11, o escritor mostra como muitas pessoas frágeis, humanas, limitadas, pessoas comuns, pessoas como eu, como você, enfrentaram as mais diferentes adversidades e das suas fragilidades, das suas fraquezas, eles tiraram forças. Glória a Deus, aleluia. Olha que coisa boa, isso é bom demais, você compreender e entender a magnitude da sabedoria de Deus. Deus está ensinando para nós, através de sua palavra, mais uma vez, como as pequenas coisas são sábias para cada um de nós e tem muito para nos oferecer para a nossa reflexão, para o nosso dia a dia. Guarda isso, guarda a lição da formiga, guarda a lição do coelho. E outra lição que ele coloca aqui, qual é? A do gafanhoto. A do gafanhoto não tem uma comparação melhor do que dizer para você de que é um verdadeiro trabalho em equipe. O gafanhoto nos mostra a importância de trabalharmos juntos. O gafanhoto, ele diz aqui, não tem rei, contudo todos saem em bando, se repartem, se dividem, vão cumprir suas tarefas. O que ele quer ensinar? Qual é a sabedoria para nós nisso? A sabedoria é muito clara aqui para cada um de nós. Apesar de não ter nenhuma estrela, nenhum superstar, nenhum mega power, né? Apesar disso, apesar de não ter nenhum ícone especial neste grupo, mas eles conseguem trabalhar em equipe, eles conseguem dividir suas tarefas e conseguem realizar o que precisa ser realizado. Essa é a grande sabedoria, o valor do trabalho em equipe. É isso que a lição do gafanhoto nos mostra, ok? Aprendeu, gafanhoto? É essa a grande lição para nós, amigão. É a gente entender que a força da união, a força de estarmos juntos, trabalhando como equipe, nos permite realizar coisas extraordinárias. A lição da formiga é a lição do trabalho e da prudência. A lição do coelho é a lição da fragilidade, tirar força e realizar coisas tremendas. E a lição do gafanhoto é o trabalho em equipe. Guarda isso para o teu coração. E o que mais? Ele fala da aranha que se apanha com as mãos, entretanto, está nos passos do rei. Ou seja, aonde você menos espera, está no passos do rei, é no pátio, são as áreas reservadas, as áreas bem íntimas, bem próprias para o rei. Não era todo mundo que podia entrar lá. Não era todo mundo que tinha acesso, não era todo mundo que podia chegar nesses espaços. Entretanto, você vê a fragilidade de uma aranha tão simplesinha que você pode pegar com a mão, pois ela consegue estar onde muita gente gostaria de estar e não pode estar.
Isso fala de acessibilidade, isso fala de conquista, isso fala de oportunidade, isso fala de lições aonde, muitas das vezes, em lugares que aparentemente seriam inacessíveis, são lugares aonde, muitas das vezes, a aranha nos ensina que é possível chegar lá, é possível estar lá, é possível adentrar nesses espaços. Ou seja, nada é tão inacessível quanto você imagina. Nada é tão distante quanto você imagina. Nenhum sonho é tão impossível como você imagina. Talvez você se bloqueou tanto, encheu tanto a sua cabeça que não pode, que não vai conseguir, que não vai chegar, que você diz, não, eu nunca vou chegar lá. Eu nunca vou alcançar. Mas aqui está mostrando para a gente que a aranha, com toda a sua fragilidade, a aranha que pode ser pega com a mão, ela consegue estar em lugares que aparentemente seriam inacessíveis para todo mundo, mas ela chegou lá. Essa é a lição das pequenas coisas para nós hoje. Lição da formiga, lição do coelho, lição do gafanhoto e lição da aranha. Aprenda isso hoje em nome de Jesus. E sem falar nas outras coisas que ele cita, gente. Ele fala sobre postura, quando ele fala sobre tem 3 coisas que tem um bom andar, uma boa maneira de se conduzir, fala da força do leão, fala da determinação do cavalo, fala da imponência, da força que o bode tem e fala da postura do rei que ninguém pode resistir. Tudo isso aqui traz lição sobre posturas, atitudes, como você se posiciona. A Bíblia diz que se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. A grande lição sobre esses versículos, que é o versículo de número 29, 30 e 31, é exatamente mostrar para a gente a importância da tua postura. Como você se posiciona. Como leão, você se posiciona como cavalo de guerra. Não sei se você já viu algum filme que o cavalo de guerra aparece. O cavalo de guerra, ele é muito determinado. Ele não é um animal que fica espantado com qualquer zoada, com qualquer gritaria, com qualquer bomba que estoura aqui, que estoura acolá. Não, não, não. O cavalo de guerra é um cavalo, ele tem uma postura determinada. Ele segue em frente, ele vai, avança. Isso é postura, entendeu? Isso é postura. A imponência de suas ações no sentido de ser determinado para fazer o que precisa ser feito. O bode, que tem aquela postura resistente, quando bate, ele bate mesmo com convicção, com certeza, fala dessas questões. E o rei, que ninguém pode resistir, a postura dele fala antes dele chegar. O nome do rei chega antes de ele chegar no lugar. Todas essas comparações estão se referindo à forma como você se posiciona diante da vida, diante das adversidades, diante das mais diferentes situações. Aí ele diz uma frase que é maravilhosa. Se procedesses loucamente, elevando-te e imaginasses o mal, põe a mão na tua boca. Ó, se você cometeu bobeira, se você fez besteira, se você imaginou de forma errada, se você pensou coisa errada, se você julgou, se você analisou e refletiu de forma equivocada, põe a mão na sua boca para você não falar besteira. Já não basta você ter pensado mal, já não basta você ter se elevado de maneira inadequada diante de uma situação e ainda mais você falar bobagem. Então põe a mão na tua boca, põe um freio naquilo que você vai dizer. Presta atenção no que você fala. Não seja inconsequente não. Não seja daquele, não, eu falo mesmo e acabou. Não, não é assim não, calma lá. Não é eu falo mesmo, não. Não é a questão de ter medo, não ter medo, tem nada a ver com isso. É questão de cuidado, prudência, respeito, amor, misericórdia, lealdade. É muita coisa envolvida, então presta atenção, tá bom? Isso é para mim e para você. E por último, vem a pérola dessa coroa, que é o capítulo 30 de Provérbios. A pérola dessa coroa é, porque o espremer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, o espremer da ira produz contenda. Meu amigo, aquilo que você emprega força, aquilo que você empenha força, pode produzir alimento, pode produzir sangue, marcas, pode produzir destruição. Você vai escolher o que é que você vai produzir. Aquilo que você está colocando a mão e empreendendo força, é aquilo que você está se dedicando, é aquilo que você está fazendo. Então pense no que você está produzindo. Pense no que você está empreendendo força. Está gastando muito tempo com coisas, às vezes você gasta tempo com discussões vãs. Já imaginou?
Aí a tua vida vira um vendaval de discussão, de disse-me-disse, de tomada de satisfação, de medição de força, de queda de braço, porque você está nessa, entendeu? De empreender força numa coisa que não tem futuro. A palavra do Senhor já nos orientava que a gente tem que fugir das vãs conversações, a gente tem que fugir dos diálogos improdutivos, daquilo que não constrói, daquilo que não edifica. De repente você está investindo o seu tempo numa coisa que não vale a menor a pena, não vale a pena. Aí gastando tempo, se irritando, se estressando, perdendo noites e mais noites de sono. Para pensar um pouquinho sobre isso. Versículo 33... é a pérola do capítulo 30. O espremer do leite vai produzir manteiga. O espremer do nariz vai produzir sangue. Entendeu? E aí? O que você vai espremer? O que você vai empreender força? Você vai espremer contenda? Vai produzir contenda? Vai produzir sangue? Vai produzir manteiga? Vai produzir coisas que alimentam, que edificam? Ou vai produzir mal, agressão? Você vai decidir isso, amigão. É você que vai decidir. O que você quer? O que você está empreendendo força aí? O que você gasta tempo? Quanto tempo você gasta com oração? Diz aí para mim. Quanto tempo você gasta investindo na leitura da palavra de Deus? Quanto tempo você gasta investindo em alguma coisa boa para a vida da outra pessoa? E quanto tempo você gasta para fazer o mal para o outro? Pensa sobre isso. Porque aquilo que você está empreendendo força, que é o espremer, ele vai produzir um resultado. E pode ser bom ou ruim. Depende daquilo que você está fazendo, tá bom? Pense sobre isso. Terminamos o capítulo 30 e nós vamos para a reta final no capítulo 31 do livro de Provérbios, dessa caminhada linda que nós estamos fazendo dentro da sabedoria de Deus do livro de Provérbios. Eu te convido a continuar lendo Provérbios, que é a sabedoria de Deus para a tua vida, para a minha vida, para nossas vidas, tá bem? Obrigado pela sua audiência, obrigado pela companhia e não esqueça, seja o melhor do melhor que você pode ser. Que Deus te abençoe. Pai do Senhor.